Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte. A gente vai conversar hoje sobre o artigo 5º, aula número 3 sobre o artigo 5º, direitos fundamentais, tudo sistematizado, né? Vamos lá? Olha só, hoje a gente vai falar sobre liberdade. Na aula passada a gente falou sobre a vida, hoje a gente fala sobre liberdade, um dos direitos mais importantes previstos na Constituição da República, em especial lá no artigo 5º. Vamos falar de direitos relacionados à proteção de liberdade, todos eles, né? É aqui no estudo sistematizado do laccursos.com.br. Então vamos lá, liberdade. O que a gente tem de interessante e de importante para falar sobre esse assunto hoje? Dentre os direitos fundamentais, destaca-se a inviolabilidade da proteção à liberdade. Assim como a vida, a proteção da liberdade é uma proteção relativa, né? Ou seja, comporta exceções. Quando a gente fala em proteção da liberdade, quando a gente fala em tutela da liberdade, a gente está falando de um direito relativo. Por que relativo? Porque a gente bem sabe que é perfeitamente possível cercear, limitar a liberdade das pessoas. Basta você pensar numa prisão. A prisão é sim uma violação, é sim uma limitação da proteção da liberdade do indivíduo. Mas é uma limitação, é uma violação, é um cerceamento previsto e autorizado pela Constituição da República. Portanto, esse modelo de cerceamento ele está inserido no sistema democrático, no sistema constitucionalista previsto no Brasil. Tá? Exceções à garantia da liberdade, por exemplo, a prisão. Né? O princípio da legalidade também interfere nesse ponto. Por que o princípio da legalidade? Você não pode utilizar as suas liberdades para poder, de alguma maneira, descumprir a lei. Você tem liberdade de pensamento, tem liberdade de expressão, mas a tua liberdade não pode contrariar dispositivo legal, muito menos dispositivo constitucional. Hoje cedo, quando eu vinha para Brasília, eu ouvi na rádio falando o seguinte, que movimentos populares de apoio ao governo federal vão iniciar neste final de semana e na semana seguinte bloqueio de estradas importantes no país como uma forma de protesto ao impeachment da atual presidente da República, a presidente Dilma. Isso tem a ver com liberdade? Vamos lá, o que você acha? Isso tem a ver com liberdade? Será que a gente está falando o bloqueio, olha só, bloqueio de uma BR, por exemplo. Bloqueio de uma BR, uma rodovia, né? Bloqueio de rodovias. Vamos colocar a rodovia que fica melhor, né? Bloqueio de rodovias. O bloqueio de rodovias, ele está vinculado ao direito de liberdade? Está vinculado ao direito de liberdade ou de tutela da liberdade? Esse é o ponto, né? Se a gente for pensar na liberdade aqui como liberdade de protestos, sim, está perfeitamente ligado a ideia de liberdade com a ideia de liberdade de protestos, ou seja, eu tenho o direito de manifestar minha opinião favorável ou contra ao governo federal, à atual situação, ao impeachment e por aí vai, mas o fato é que essa liberdade de expressão não pode, em momento algum, resguardar alguma ilegalidade. Que ilegalidade nós teríamos aqui na ideia de um fechamento de rodovia? Vamos lá. Que ilegalidade que eu tenho aqui? Vamos pensar na rodovia. Rodovia, ela representa um serviço público. Um serviço público. E todo serviço público está sujeito a um princípio administrativo super importante, que é o princípio da continuidade do serviço público. E aí eu te pergunto, será que eu posso, com um protesto sobre o argumento de exercício da liberdade de expressão, exercício da liberdade de manifestação, será que eu posso bloquear uma rodovia, interromper um serviço público? Complicado, né? À medida que você tem a liberdade de exercer seus direitos, em especial o direito de manifestação, esse seu direito de manifestação ele não pode, de forma alguma, limitar, por exemplo, a realização de um serviço público ou limitar o direito de ir
e vir de outras pessoas, né? Porque aí você corre um risco enorme dessa liberdade se transformar numa ilegalidade, né? Aí você pode pensar o seguinte, pô, mas então eu nunca vou poder fazer um protesto com efeito, paralisando uma rodovia, porque afinal de contas eu vou estar interferindo na liberdade de locomoção de outras pessoas. Vejam só, o bloqueio de rodovia não é algo, como é que eu posso dizer, admirável, né? Porque quando você bloqueia rodovias, você causa uma série de problemas de caráter econômico, de caráter de saúde pública, de segurança pública. Então o bloqueio de rodovias não é o meio mais adequado, mais correto, digamos assim, de você manifestar. Mas é possível, perfeitamente possível, você exercer um bloqueio parcial. Sim, um bloqueio parcial. Se eu tenho duas pistas, por exemplo, libera uma. A outra pista fica bloqueada. Isso vai diminuir o fluxo de veículos, vai tornar tudo mais lento, mas você não interrompe o serviço público. Ah, mas e se for uma pista simples? Se for uma pista simples, de vai e vem, você interdita ela do mesmo jeito e garante a passagem de veículos só por uma das faixas de rodagem. Vai continuar causando tumulto, vai mostrar para todo mundo que você está indignado, que você está protestando e tal. Isso é o quê? Isto é o que a gente chama de ponderação, né? Proporcionalidade. Então a liberdade, ela é sim uma garantia, é um direito relativo. Ela é relativo. Via de regra, eu não posso, sob o escudo do direito de manifestação, bloquear uma rodovia para dizer que eu sou a favor ou sou contra o impeachment da presidente Dilma. Eu não posso fazer isso. Porque isso viola a liberdade de outras pessoas, isso viola a continuidade do serviço público, a necessidade de se garantir escoamento de grãos, escoamento de safra, transporte de pessoas doentes, transporte de passageiros e por aí vai. Então o meio liberdade de protesto, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, não pode, em momento algum, cercear a liberdade de um outro cidadão. Por conta desse modelo de protesto, que ele é muito utilizado no Brasil, vem sendo muito utilizado no Brasil por manifestantes, integrantes de grupos populares, a gente tem uma situação muito interessante. O bloqueio de avenidas, né? Bloqueio de avenidas dentro de uma cidade. Agora eu saio da estrada e vou aqui tratar de um bloqueio de avenidas. Vejam só, a mesma situação. Para eu bloquear uma pista dessa, algumas coisas têm que ser observadas para que o bloqueio não seja tido como ilegal. Pô, cabeça, mas então eu nunca vou poder bloquear uma avenida porque eu vou violar o direito de outra pessoa. Via de regra via de regra, o bloqueio de uma avenida é um limitador. O bloqueio de uma avenida, ele limita o direito de ir e vir do outro, tá? Você vai limitar. Quer queira, quer não, vai limitar. Agora resta saber se existe legalidade nisso ou não. Porque a tua liberdade de protesto, a tua liberdade, por exemplo, de reunião, sim, porque é outro direito vinculado à liberdade, a tua liberdade de reunião, ela não pode, em momento algum, violar a legalidade. Ela não pode, em momento algum, gerar um constrangimento a outras pessoas ou um impedimento a outras pessoas. De repente você mora na rua em que vai acontecer lá o protesto e você não pode entrar na sua casa. Sim, não consegue entrar na sua casa porque a rua está bloqueada, como é que faz? Ou pior, aquela rua é uma rua que dá acesso a um hospital. E aí, como é que faz para levar os doentes, as pessoas que estão passando mal até o hospital, se a rua está bloqueada por um movimento popular? Então, essa liberdade aqui ela é relativa, né? Discute-se muito se, por exemplo, um decreto presidencial ou um decreto municipal, se eles podem
limitar o texto constitucional, se eles podem dizer, olha, sua reunião não vai acontecer aqui nessa via pública, a sua passeata, a sua manifestação não vai acontecer nessa via pública. Será que por um decreto eu posso proibir o exercício da liberdade de expressão, o exercício da liberdade de manifestação, o exercício da liberdade de reunião? Será que eu posso por um decreto limitar a Constituição da República? Interessante, né? Se a gente for pensar em serviços públicos, se a gente for pensar em administração pública, em gestão pública, é perfeitamente possível que eu me utilize de um decreto para simplesmente falar, olha, nesta avenida não vai ter manifestação alguma. Mas olha só, nesta avenida, nas demais vocês podem fazer, mas nesta aqui não vai dar para fazer. Por quê? Porque é acesso a escolas, acesso a hospitais, é acesso a bancos, porque é um bairro residencial, enfim, seja lá o motivo que for. Numa rodovia, vocês não podem fazer protesto na rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, porque o fluxo de veículos é muito intenso, porque não tem alternativa para os veículos. Vocês podem fazer em outra rodovia, mas aqui não, né? Então esse tipo de situação só nos leva a confirmar que o direito de liberdade é um direito relativo, ele não é um direito absoluto, ele é um direito que sofre diversas limitações, até por um decreto, que é um ato bem inferior ao texto constitucional, e hierarquicamente ele está situado bem abaixo da Constituição, naquela pirâmide hierárquica de normas, né, que é a pirâmide de Kelsen, e você tem aí um decreto cerceando a Constituição da República, mas isso pode sim, desde que o decreto tutele um outro interesse maior, chamado supremacia do interesse público, né? Então, se o decreto vem para tutelar um interesse maior que o da manifestação, maior que o da passeata, ele pode sim, ele só é um instrumento da defesa de um outro direito. Eu volto a fazer então a ponderação, a proporcionalidade, né? A proteção à liberdade garantida na Constituição, a proteção da liberdade garantida na Constituição, ela é um dos elementos mais importantes dos direitos humanos. Na verdade, alguns dizem que ela é a essência dos direitos humanos de primeira dimensão. Por que essência? Porque a grande discussão, a grande problemática no tocante aos direitos humanos justamente aparece por conta do cerceamento de liberdade. Na Idade Média, o cidadão não tinha um grau de liberdade como é o atual, por exemplo. Essas pessoas que são chamadas de burgueses por aí, né? Algumas pessoas utilizam a expressão burguesa de forma pejorativa, né? Ah, fulano é burguês, burguesinho, burguesinha, né? Enfim. O burguês lá da Idade Média, ele foi um cara que arriscou o próprio pescoço para poder garantir a mim e a você, meu amigão, você também, bonitona, a liberdade de, por exemplo, se manifestar. A liberdade de locomoção, a liberdade de expressão, porque a liberdade era o grande valor da vida que era cerceado, que era desrespeitado na Idade Média. Então, as grandes revoluções da Idade Média, que deram origem aos direitos humanos de primeira dimensão, boa parte delas, o grande combustível foi isso aqui, ó, liberdade. Por isso que alguns doutrinadores falam que a essência dos direitos humanos de primeira geração é a liberdade individual, a liberdade do indivíduo. E se não fosse essa burguesia lá da Idade Média, hoje eu e você talvez não estivéssemos aqui para falar sobre direito constitucional e nem pudéssemos falar da Constituição como a gente fala, com tamanha liberdade de expressão, tamanha liberdade de raciocínio, de pensamento sobre os assuntos que tem aqui dentro, né? A liberdade foi um dos lemas da Revolução Francesa, né? Liberdade, solidariedade e fraternidade. Eram 3 pilares da Revolução Francesa, né? A liberdade, direitos humanos de primeira geração, e a gente chega depois num outro momento de solidariedade e fraternidade. São 3 fases, digamos assim, 3 status, né, dos direitos fundamentais. Este aqui, liberdade, foi o grande propulsor para todas essas reformas. O caput do artigo 5º fala em liberdade no sentido amplo, e isso é importante a gente frisar, porque quando a gente estuda lá a inviolabilidade da vida, da liberdade, da igualdade, da segurança e da propriedade, a impressão que se tem é que eu estou falando de liberdade como uma só liberdade. A liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção. Mas ali o termo é utilizado no seu sentido mais amplo possível. Eu estou falando de todo tipo de liberdade. Estou falando de liberdade
de locomoção, estou falando de liberdade de pensamento, liberdade de manifestação, de expressão, estou falando da liberdade de não fazer nada, que a gente chama isso de direito ao ócio. Direito ao ócio, eu tenho a liberdade de não fazer nada. Apesar de que isso é um pouco questionável, porque o Brasil, tendo em vista o modelo constitucional que nós adotamos, é extremamente importante que todo brasileiro seja economicamente ativo. Então a ideia da liberdade do ócio, ela sofre algumas, como é que eu posso dizer, reveses, né? Alguns ataques ou críticas. Justamente por isso, porque o Brasil precisa e exige que todo cidadão brasileiro seja economicamente ativo. Por que isso? Porque o Brasil é um país capitalista, quer queira, quer não, o Brasil é um país capitalista. O Brasil respeita o capital e vive do capital, né? Em sentido estrito, liberdade possui diversos aspectos. Como eu disse para vocês, a liberdade de ir, de vir, liberdade de expressão, de manifestação, de pensamento e por aí vai. Legalidade e liberdade são princípios ligados, tal como mostra o artigo 5º, inciso 2. Lá no artigo 5º da Constituição, inciso 2, fala o seguinte, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Olha só, ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso aqui é liberdade. Isso aqui é liberdade. Eu não sou obrigado a fazer. Por quê? Porque não tem lei me mandando fazer. Esses dias eu recebi um postzinho no WhatsApp do professor Sidney. O professor Sidney mandou um postzinho muito bacana. O professor Sidney de português, ele sempre posta umas coisas legais no Instagram dele. E aí o que rola? Nesse postzinho do Instagram que ele mandou, ele coloca assim, uma conversa entre duas pessoas. Aí uma pessoa fala o seguinte: oi, tudo bem? E a outra pessoa: oi, tudo. Aí o emissor lá das primeiras mensagens escreve o seguinte: poxa, você deveria pelo menos perguntar como é que eu tô, se eu tô bem ou não. Aí a pessoa do outro lado, que respondeu só um oi, tudo, bem seco, responde assim para ele: Constituição Federal, artigo 5º, inciso 2. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, eu não preciso nem te perguntar se você está bem ou se não está, nem te dar bom dia, nem boa tarde, porque não está previsto em lei, né? Mas vejam só que coisa interessante. A ideia do previsto em lei é justamente isso. Eu não sou obrigado a fazer, num país que é um Estado democrático de direito, eu não sou obrigado a fazer nada que a lei não me exija. Eu faço se eu quiser, seria voluntário. Agora, se a lei estabelece que eu tenho que fazer, eu não posso escapar. Aí eu sou obrigado a fazer. E nisso vem uma outra situação que está vinculada à ideia de liberdade. Eu tenho a liberdade de não fazer se a lei não me obriga. Agora, se a lei me obrigar, eu tenho que fazer. Ok. Eu tenho a liberdade de deixar de fazer se a lei não me impede o deixar de fazer. Mas se a lei me obrigar a fazer alguma coisa, eu tenho que ir lá e fazer. Mas aí o que eu quero conversar com vocês agora, que está vinculado à ideia da legalidade e da liberdade, a pergunta é: e quando uma lei for injusta e me obrigar a fazer alguma coisa, eu sou obrigado a fazer ou eu tenho a liberdade de deixar de fazer sobre o argumento de que a lei é injusta? Porque você pode sim chegar numa situação em que a lei te manda fazer alguma coisa, mas é uma lei injusta. E aí, o que você vai fazer, meu amigão? O que você vai fazer, bonitona? Você vai cumprir a lei ou você vai dizer: eu tenho liberdade para não cumprir aquilo que me é injusto? O senso de justiça, ele é um tanto volátil e ele se modifica. Ele é quase que individual. O que você entende por justiça, eu não entendo. O que eu entendo por justiça, você não entende que é justiça. Isso faz parte do mundo em que nós vivemos. O senso de justiça para uns é uma coisa, para outros é outra. Isso é normal, isso é do ser humano, isso é da sociedade. Então eu não posso deixar de fazer alguma coisa dizendo que a norma é injusta. Se a norma existe, se ela é constitucional, se ela me impõe uma obrigação qualquer que seja, eu não posso simplesmente deixar de cumpri-la porque eu entendo que ela é injusta. Mas você pode parar, pô, cabeça, mas é injusta mesmo. Tudo bem, mas o que é uma norma injusta? Esse é o ponto. Talvez o que você pense como injusto, eu não pense que é injusto e vice-versa. Vou te dar um exemplo. O imposto de renda de 27,5% sobre aquilo que você ganha, para mim, é mais do que injusto. Para mim é um absurdo, é um assalto, é um roubo, é uma monstruosidade.
né? Do meu ponto de vista, ter que trabalhar 12 meses por ano e entregar 4 meses desse ano para o governo em razão de impostos, eu acho isso injusto, acho uma tremenda injustiça. E acho mais injusto ainda ter que pagar outras despesas, por exemplo, pedágio de rodovia, plano de saúde, seguro de carro, porque eu não tenho um serviço público adequado correspondente a todo o dinheiro que eu deixei na mão do Estado, que você deixou e que toda a sociedade brasileira deixou. Então eu acho injusto. Agora, quem está no governo, principalmente os auditores fiscais, eles entendem que é muitíssimo justo, que tem que se contribuir para manter a máquina. Eu sou servidor público e entendo que é uma injustiça enorme cobrar do cidadão por serviços públicos que muitas vezes não funcionam. Acho isso uma injustiça. Então o senso de justiça ele é variável. Ah, mas existe uma justiça social distributiva, tá? Isso é lindo, isso é quase poesia, né? Mas na prática a coisa é muito diferente. Na prática é meio que um batistaca, né? Ou funciona ou não funciona. E se não funciona é injusto. Essa é a ideia. Tá? Então não posso deixar de fazer porque eu entendo que é injusto, porque aí eu vou contrariar a Constituição e vou contrariar a legalidade. E lembre-se, nós vivemos num Estado democrático de direito e não num Estado democrático justo. É completamente diferente uma situação da outra. Nós vivemos num Estado sujeito a regras jurídicas. Nós estamos subordinados a todo o ordenamento jurídico existente no Brasil, começando pela Constituição da República e pode terminar num ato normativo lá qualquer da Receita Federal, por exemplo. Nós não vivemos num Estado democrático e justo, ou um Estado de justiça. Não, a Constituição fala de um Estado democrático de direito. Pode-se até entender que a ideia de justiça possa fazer com que você não cumpra, mas você vai ter que levar isso ao judiciário e dizer para o judiciário que é uma injustiça e o juiz, se convencendo da sua tese, o juiz pode, no exercício da função jurisdicional dele, dizer assim, você não precisa cumprir, isso é injusto. Ele pode, agora a gente não, tá? Garante-se a liberdade de fazer ou de não fazer, mas verifique-se uma limitação. Isso aqui a gente fala, princípio previsto no artigo 4º da Declaração dos Direitos do Homem. A ideia da limitação da liberdade, segundo o professor Pedro Lenza, ela é além da Constituição. Ela já vem lá da Declaração dos Direitos do Homem. A gente está falando de uma norma internacional, de uma norma de caráter universal vinculada a direitos humanos. E o professor Pedro Lenza, com muita clareza, ele vem e fala, olha, a liberdade ela é limitada, e a limitação, inclusive, vem por outras normas. E deu o exemplo da Declaração dos Direitos do Homem, e lá se estabelece no seu artigo 4º uma limitação para as liberdades. E isso é normal, isso não é anormal. O anormal é você ter todas as liberdades do mundo sem qualquer tipo de limitação, né? Sem qualquer tipo de limitação. Esses dias eu recebi um vídeo, um absurdo vídeo, um rapaz, um jovem, deve ter seus 20 e poucos anos, pregando a necessidade de que nós devemos exterminar mulheres. Exatamente, é uma monstruosidade o que ele falou, que as mulheres devem ser extirpadas da face da terra. Ele não utilizou uma palavra bonita como essa extirpada, ele utilizou palavras horríveis falando das mulheres. Na hora eu pensei assim, pô, ele está exercendo o direito de liberdade de pensamento e de manifestação. Está, sim. E a liberdade, ele pode pensar o que ele quiser na vida dele. Se ele achar que a mulher é um ser que não pode viver no mesmo mundo que o dele, ele pode pensar isso. Claro que pode. Esse direito de pensamento eu tenho, você tem, todos temos o direito de liberdade de pensamento. E a liberdade de manifestação, cabeça, ele poderia manifestar isso? Sim, ele pode manifestar, mas ele vai ter que observar uma coisa. À medida que ele tem essa liberdade de manifestação à medida que ele tem essa liberdade de pensamento e manifesta aquilo que ele pensa, automaticamente ele contrai a responsabilidade civil e criminal pelas monstruosidades que ele estava manifestando. O sistema jurídico brasileiro é assim, você quer se manifestar? Ok, vai em frente, mas aguenta o fumo. Aguenta o fumo porque todo tipo de manifestação pode gerar uma responsabilidade civil, criminal, administrativa. O que esse monstro, que é um monstro mesmo, estava falando no vídeo, as monstruosidades que ele estava falando no vídeo, são atos criminosos que vão ser apurados pela polícia. Inclusive isso já está na mão da polícia para apuração. Pô, ele pode responder crime por isso, ele vai responder crime por isso e se encontrado pode ser até preso. Por que isso?
Ele não está no exercício da liberdade de manifestação dele? Sim, ele está, mas ele é limitado. E a manifestação dele foi uma manifestação criminosa, de apologia à prática de crimes, do preconceito, do racismo. Sim, portanto, ele vai responder por todo. Olá pessoal, gostou da aula do professor? Grande professor. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da Fiocruz 2016? São 150 aulas, aliás, são mais de 150 aulas. Então acesse o nosso site, laconcurso.com.br, que tem o restante dessa aula e mais 100 aulas para vocês, que tem mais 150 aulas para vocês aí, por apenas 10 mensalidades de R$15. Aulas de extrema qualidade, você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Aliás, você quer esse material dessa aula que você acabou de assistir, o material de apoio, vai lá no nosso site, faça o seu cadastro e baixe o material gratuitamente. Bacana, meus amigos? Forte abraço, espero você. Tchau, tchau. Clique lá.